Em 1927, a cidade do Rio de Janeiro soube do cadáver de Alamiro Ribeiro. Essas imagens veiculadas pelos jornais impactaram as formas de se pensar a cidade. E logo, outras vítimas viriam a público. Outras vítimas de Febrônio Índio do Brasil. Febrônio Índio do Brasil era o tal perverso assassino, como os jornais o chamavam. Em 21 de agosto, o laudo da autópsia do cadáver de Alamiro foi finalizada. Nele são levantadas evidências de que não houve sinais de luta. E mais, descartava qualquer indício de violência sexual. As primeiras impressões dos jornais são frustradas, aquelas impressões colhidas no calor da descoberta do cadáver. Não se tratava de um crime sexual, além de não ter sido praticado por mais de um assassino. Mas ainda assim, os jornais insistem na natureza de violência sexual do assassinato. Mesmo depois do laudo da autópsia, o jornal Correio da Manhã disse que, abre aspas, o protagonista desse bárbaro crime saciara os instintos de monstro no infeliz menor. Instintos de monstro. É assim que permanece atribuindo ao crime de Febrônio algum contorno de violência sexual. A polícia detém Febrônio pouco tempo depois. Na delegacia, jornalistas se aglomeram para conseguirem novidades sobre o caso. A cidade já então acompanhava com atenção as páginas dos periódicos. Em 2 de setembro, o Correio da Manhã veiculava que, abre aspas, Febrônio nenhuma referência fez ao verdadeiro motivo do crime. Matara inconsciente, disse. Entretanto, a autópsia precedida no cadáver de Alamiro demonstrou que o infeliz sofrera brutalidade sem nome. Febrônio nega o que o exame afirma. Não, o exame não afirmava qualquer evidência de violência sexual. Pelo contrário, descartava qualquer indício nesse sentido. O que está rolando aqui é uma disputa entre imagens. Imagens sobre o crime, suas motivações e sobre a identidade de Febrônio. O que está em disputa aqui é o tal verdadeiro motivo do crime, que para os jornais girava em torno da violência sexual. Uma disputa entre as imagens articuladas pelos jornais e pelo laudo da autópsia, mas também por diversos outros que vão se juntar aos desdobramentos do processo criminal. Familiares de vítimas, psiquiatras e o próprio Febrônio. E o Rio de Janeiro se debate entre diferentes imagens sobre o crime. Com a fotografia de Febrônio, publicada nos principais jornais da cidade, uma senhora chamada Beatriz Ferreira, moradora da Quinta do Caju, procurou a 4ª Delegacia Auxiliar. Disse que seu filho, João Ferreira, que tinha só 10 anos de idade, desapareceu depois de seguir em companhia de um desconhecido que ofereceu um emprego ao menor. Ela reconheceu o tal desconhecido como sendo Febrônio. João Ferreira permanecia desaparecido. Nos jornais era dado como certo que João Ferreira fora assassinado. Teria sido o 2º assassinato atribuído a Febrônio. E também estaria submetido a essa disputa entre diferentes imagens. Principalmente as imagens sobre maternidade relacionadas a Beatriz Ferreira. Em 8 de setembro, o jornal Gazeta de Notícias veiculou a notícia do encontro da mãe de João Ferreira com Febrônio. As imagens criadas apelavam para o desespero dela diante do desaparecimento do filho. O jornal descrevia as súplicas da mãe que, diante de Febrônio, clamava por alguma indicação sobre o paradeiro do filho. Esse subterfúgio e essa evasiva de Febrônio tranquilizavam mais ou menos o coração dolorido da pobre mãe, que com um olhar desfeito em pérolas celestes lhe foi implorar na carceragem que dissesse se estava morto ou vivo o filho que ele desviara dos seus beijos e dos seus carinhos.
A descrição que o jornal faz de Beatriz é bem específica. A expressão do olhar desfeito em pérolas celestes indica um outro texto de 40 anos antes. Isso é parte de um verso de Raimundo Correia, de um poema chamado A Leoa. O poema, publicado em 1887, dizia o seguinte: não há quem a emoção não dobre e vença, lendo o episódio da leoa brava, que sedenta e famélica bramava, vagando pelas ruas de Florença. Foge a população espavorida, e na cidade deplorável e erma topa a leoa só, quase sem vida, uma infeliz mulher débil e enferma. Em frente à fera, no estupor do assombro, não já por si temia ela, a mesquinha, porém porque era mãe e o peso tinha, sempre caro pras mães, de um filho ao ombro. Cegava o pranto, enrouquecia o choro, desvairava o pavor. Entanto, o lindo e terno infante, pequenino e louro, plácido, estava nos seus braços rindo. E o olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal, que para e hesita aquele olhar de súplica infinita que é só próprio das mães em transes destes. Mas a leoa, como se entendesse o amor de mãe, incólume deixou-a. É que esse amor até nas feras vê-se, e é que era mãe talvez essa leoa. No poema, a leoa poupou a mãe. Nos versos de Raimundo Correia seria uma piedade presente mesmo entre as feras. Quando Gazeta de Notícias, 40 anos depois, se vale dessa imagem, usa o verso do olhar desfeito em pérolas celestes para ressaltar a monstruosidade atribuída a Febrônio. A partir dessa imagem, Beatriz Ferreira se tornaria uma espécie de híbrido entre sua própria angústia e o poema escrito 4 décadas antes. Se Beatriz era a mãe que no poema suplicava a piedade à leoa, Febrônio seria a fera que ameaçava a mãe. Ou não. O jornal sublinha como Febrônio continuou frio e sombrio, mesmo diante do desespero de Beatriz. Se o poema de 1887 dizia que esse amor até nas feras vê-se, o jornal coloca Febrônio como ainda mais selvagem do que a própria leoa. É uma forma de construir não apenas uma imagem de Beatriz Ferreira, mas também, por oposição, do próprio Febrônio. O que está acontecendo aqui é uma disputa, uma queda de braço que coloca em jogo como aqueles crimes deveriam ser enquadrados, quais imagens deveriam ser usadas para descrever Febrônio. Mas quais seriam as imagens criadas por Febrônio sobre si mesmo?